Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já tá com um tempo que eu gravei esse vídeo, tô postando hoje. Foi no mês passado esse desenho. Eu fiz para um amigo meu, que ele é muito católico, ele gosta muito de Nossa Senhora de Fátima. Eu não sou católica, nem quero seguir religião nenhuma, porque, sinceramente, gente, principalmente, assim, cristãos, alguns, né, não todos, mas se acham muito donos da verdade, querem muito que a gente vá para a igreja, assim, com muita pressão e que a gente abra mão de muitas coisas, que para mim não faz sentido, né? E eu não tenho muita paciência não, então eu prefiro ficar longe das igrejas e longe de algumas pessoas, né? Não vou dizer que são todas. Mas assim, eu gosto muito de Jesus. Eu acho que Jesus, todo mundo tem que aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? É você ir numa igreja, levantar a mão e confessar diante dos homens? Não, não é isso. Eu acho que aceitar Jesus é você aceitar o exemplo que Jesus te deu. É você seguir os passos dele, sabe? O que é fazer isso? É você seguir o que ele ensina na Bíblia. Como é que você ora? Vá pro seu quartinho, fecha a porta, se ajoelhe e fale a Deus em segredo. Tá fazendo um jejum, tá fazendo uma bondade, não sai falando, eu tô jejuando tal coisa, tô fazendo tal coisa. Por quê? Porque quando você faz isso, você tá se provando aos outros que você é uma pessoa muito boa, que você é diferenciado, é santificado, e não, você só está recebendo a sua recompensa antes do tempo. Deus não vai te recompensar por isso, é o que está na Bíblia. Então, assim, confio muito nisso, eu acredito, assim, que você faz o bem em silêncio, e só fala assim, se você for pedir ajuda a alguém, pedir, né? Se você não puder resolver sozinho, aí você pede ajuda a algumas pessoas. Eu já fui acusada por uma pastora daqui, de onde eu moro. Quem for daqui e ouvir isso aí que eu tô falando vai saber quem é. Que ela me acusou diante de várias pessoas na igreja, quando eu era evangélica, dizendo que eu não queria trabalhar para Deus. Sendo que eu não fazia na igreja, porque eu não queria participar do conjunto de mocidade, porque era muito fofoquinha, era muito. É assim, eu tava tendo uns problemas aí com o pessoal do conjunto, né? E era muita cobrança, e eu não, sabe, não tinha fazer faculdade, não podia ir sempre. E aconteceu umas treta também. Aí eu preferia ficar lá atrás, mas eu pregava na rua, eu pregava na faculdade, eu escrevia cartinha para as pessoas. E então eu fazia obra, eu jejuava sempre. Tinha meu momentinho por dia com Deus, 1 hora de louvor, de leitura da Bíblia, de estudo. E eu tenho minha consciência que eu estava trabalhando para Deus. E ela falou como se fosse uma revelação que eu não estava trabalhando para Deus e que eu não queria compromisso com Deus. Ela me acusou. É uma pessoa extremamente suja que usa a fé para fazer mal aos outros e que, em vez de ajudar as pessoas a caminhar para Deus, ela afasta as pessoas de Deus. E por causa dela, eu acabei me afastando de Deus por causa disso, né? Mas assim, já voltei ainda bem, mas não vou voltar para a igreja porque quase me matou, assim, quase que me destruiu por completo, né? Então, Nossa Senhora de Fátima, ela é é a mesma mãe de Jesus, assim como a Nossa Senhora Aparecida e qualquer outra Nossa Senhora. E ela só tem esse nome porque ela apareceu em Fátima, em Portugal. Em 1917, em cima do pezinho de azinheira, que é uma arvorezinha pequena. E eu achei tão fofa essa historinha porque é muito fofinho, gente, a história dela. E ainda participou da história três crianças, que eram as três pastorinhas, né? Eu não lembro a idade, é mais ou menos 10, 9 e 7 anos. Criancinhas, aí elas começaram a ficar famosas, né, por conta das coisas que elas falavam, e aí chamou a atenção das autoridades, e elas foram presas, torturadas, e é muito triste, assim, pessoas fazerem mal a crianças, né, inocentes, por conta das questões políticas, por se sentirem ameaçadas por crianças que falam coisas bonitas, coisas de Deus, coisas, sabe? Às vezes as pessoas são perseguidas só por fazerem o bem, só por falarem coisas. É assim que não faz mal a ninguém. Aí você
mesmo fazendo bem, as pessoas grandes se sentem ameaçadas às vezes por você, às vezes por uma coisa que você fala que faz alguém raciocinar ou faz alguém questionar algo. Então eles acharam que elas de alguma forma podiam prejudicar uma política recém-implantada em Portugal na época. E aí, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, né? Tá a história no Google que eu peguei. E fizeram mal às crianças. E assim, e Nossa Senhora, ela trouxe várias revelações às crianças. E disse que se cumpriram, né? Assim, gente, eu não sei, porque assim, eu não sou muito religiosa, não tô muito por dentro. Mas foi basicamente essas coisas. Mas eu achei muito bonitinha a história, uma história muito emocionante. E eu demorei muito a entregar esse desenho, porque eu achava que eu não ia conseguir. Mas aí eu fui fazendo, até que saiu. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Mas assim, quando eu tava pintando, eu fiquei tão feliz, tão emocionada, parece que toca a gente assim, de um jeito assim diferente, mesmo que você não seja católico, mesmo que você não adore imagens ou venere imagens, você se sente tocado. Então, assim, se você desenhar, experimenta pintar qualquer Nossa Senhora, porque é a segunda vez que eu faço. E eu me senti assim, a gente sente uma coisa diferente quando a gente faz. E assim, o mantinho dela é branquinho, né? Mas eu coloquei umas sombrinhas azuis. E eu não fiz ela com rosto, porque eu fiquei com medo, porque eu ia estragar tudo, né? Então, e agora tá muito na moda desenhos sem rostos, né? Então, eu acho que ficou muito legal. Ou o meu amigo disse que eu benzei, né? Ia entregar pro padre benzer. Não sei se ele vai mesmo, mas ele achou muito bonitinho. Meu irmão disse que o padre já benzeu e disse que o padre gostou e elogiou o meu desenho. Eu fiquei feliz. E eu gosto muito assim da imagem da presença de Maria na igreja católica. Na igreja evangélica ela é mais à parte, sabe? Ela não é tão venerada assim como na igreja católica. E eu acho que deveria ser. Porque não é adorada mesmo. Essa mulher tem que ser exaltada, adorada, querida, porque, gente, ela é o maior exemplo feminino, assim, de força, de fé, de que a gente tem, sabe? E Maria, ela é isso, ela foi uma pessoa que sofreu tanto na vida dela, tudo que ela sofreu, o jeito como ela deu à luz Jesus, a maneira como ela viu o filho dela sofrendo, e também os problemas de mulher que todas nós sofremos, em relação à pureza, esse questionamento sobre as intimidades de uma mulher casada. Eu acho uma total falta de respeito. Eu acho que isso não deveria ser nem mencionado, sabe? Independente de qualquer coisa, ela é o que é e nada pode diminuir ela como uma serva de Deus e como uma mulher. E nem a nenhuma de nós, né? Isso mesmo, temos que ser mulheres empoderadas, sim, porque Maria é uma mulher empoderada, sim, e nós também somos. Muita resiliência dessa mulher, muita força, muito controle emocional que essa mulher tem. Porque não é para qualquer um que ela passou, não. E muitas mães, muitas mulheres passam isso, né? Mas eu não quero, não. Se Deus chegasse pra mim pra perguntar se eu queria, se eu aceitava, né, ter um filho, não. Deixa pra outra, quero não. Eu não aguento. Quero esse sofrimento pra mim, não. Gente, essa mulher aceitasse a obediência a Deus, né, a resiliência, assim, na vida dela, ela tem que ser venerada e aplaudida de pé. Eu gostei muito de fazer esse desenho e como eu não queria ficar me prendendo a nenhuma religião, eu tô com vontade de fazer desenhos de outras religiões, quem sabe de um Exu, não sei. Pode ser. Direitos iguais. Pessoal, fiquei muito emocionada, tanto para fazer, para desenhar, como para ler a história dela, como para falar aqui para vocês sobre ela. E realmente vale a pena você ter essa experiência, porque não sou só eu que já assistiu isso desenhando ela, não. E então, como foi que eu fiz? Desenhei com lápis e grafite, né? Depois cobri com um lapisinho cinza. Usei os lápis da Faber-Castell, Supersoft. É, até que essa folha é muito boa. Eu acho que ele ficou mais forte. Uma folha excelente. Amei também os efeitos da aquarela que deu. E fiz os douradinhos do manto dela com uma canetinha de glitter.
Essa nuvem, eu quis fazer colorida. Eu quis botar umas corzinhas na nuvem. Não quis fazer uma nuvem branca, não. E... bom, pessoal, é isso, né? Que eu usei vários materiais e eu acho que ficou muito bom. Teve alguns detalhes dela que eu não soube fazer, então eu procurei simplificar um pouco mais. Recentemente eu tive uma treta aí na internet. Eu falei até com esse YouTube mesmo. Porque tem gente que acha que porque escapou de uma situação difícil da vida, é protegido por Deus, é mais amado do que outros. Não é verdade. Maria é um exemplo de uma pessoa que foi muito fiel, foi muito amada, mas padeceu. Jesus foi o maior exemplo de perseguição. Essas crianças que viram a Nossa Senhora de Fátima. Então, são pessoas muito obedientes, muito queridas, que foram escolhidas e que sofreram muito na vida, porque para você ser torturado, sofrer perseguição, é só você falar a verdade, é só você ser fiel e verdadeiro, porque os ruins, os perversos, eles não vão ter misericórdia de você. E o pior é que muitas vezes eles fazem essa maldade, né? Se pondo como os queridinhos de Deus, né? Eles ficam. Ai, eu vou orar por você, pra você não ir pro inferno, pra você sair dessa vida de amargura. Eu vou orar, eu vou jejuar pra você. Porque, tipo assim, só Deus me escuta. Deus não te escuta, porque você tá pecado. Não importa, ó, recadinho pra você que tá me ouvindo. Não importa a sua situação, não importa o que você esteja passando, Deus sempre vai te ouvir e Deus sempre vai te abençoar, independente de sua religião ou de qualquer coisa. Assim, palavras a gente erra, a gente faz besteira, às vezes se sentir a gente faz mal a alguém. Mas assim, se você sente que você fez mal a alguém e se arrepende, então você pede perdão a Deus. Se possível, pede perdão à pessoa, diz que se arrependeu e tenta é, é, receber, dar o perdão de Deus e confiar. Do mesmo jeito que você tem que perdoar e confiar, você também tem que aceitar ser perdoado, né? E confiar em Deus, entregar a vida a Deus e seguir a vida com paz. Porque o fardo de Jesus é leve, né? E a gente tem que carregar o fardo de Jesus, né? Que ele disse que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E não confunda perdão com falta de justiça, né? Você pode perdoar uma pessoa, mas você pode querer justiça, e também você tem que aceitar as consequências do seu pecado. Não confunda uma coisa com a outra. Aí você fica, você tem amargura, você tem que me perdoar. Uma coisa é perdoar, outra coisa é você colher as consequências do seu pecado. Por exemplo, um pai que abandona seus filhos e bate nos seus filhos e abandona. Os filhos não querer cuidar dele, não querer conviver com ele. Quem abandonou não foi o pai? Então, os filhos não têm obrigação nenhuma, entendeu? Porque é a consequência do pecado do pai. E não culpa dos filhos serem amargurados e não terem Deus no coração. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido. Se não tiver entendido, tudo bem. Mas eu falei o que tá no meu coração. Se tiver errado, eu também não sou a dona da verdade. E nem quero ser, porque é muito cansativo ser o dono da verdade. E querer fazer tudo certo e querer dar exemplo é cansativo demais. Deixa pra quem quer. Pessoal, ficou assim o desenho da Nossa Senhora de Fátima. E é isso, meu povo. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.